Olá, meus amigos. Olha nós aqui de novo, aos 47 do segundo, mas conseguimos. Não vamos passar essa semana sem o nosso encontro semanal. Eu espero que você esteja bem, fico muito feliz que você esteja dedicando esses minutos para o seu próprio desenvolvimento. Torço para que esse conteúdo traga para você algum tipo de avanço, como trouxe para mim, e receba a minha sincera gratidão por me permitir participar desse seu momento. Vamos aos comentários das mensagens enviadas esta semana. Uma semana um pouco estabanada, né? A mensagem da sexta foi repetida da quinta, mas vamos comentar cada uma delas aqui. Primeira mensagem: quanto mais você avança na jornada de autoconhecimento, mais consciente se torna de que a ideia de estarmos separados de Deus, o todo, é apenas uma ilusão. E isso acontece porque, ao se auto-observar, ao se tornar consciente dos seus pensamentos e sentimentos, você consegue enxergar as crenças limitantes que o fizeram acreditar na falsa ideia de separação. E quanto mais você se autoconhece, quanto mais clareza tem sobre si mesmo, mais avança em direção à consciência de quem você realmente é, um canal de manifestação do amor incondicional. Aqui tem algumas palavras que chamam a atenção, né? A primeira é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a gente se estudar, ter como objeto de estudo nós mesmos, né? Então, quanto mais a gente se entende, se estuda, se testa, né? Coloca à prova algumas coisas que a gente acreditou por muito tempo para saber se aquilo é verdade ou não, porque não é porque acreditamos firmemente em alguma coisa que aquilo é verdade. Então, a gente se estudando vai tomando consciência dos pensamentos e dos sentimentos. É muito do que fala o Ho Oponopono, como eu disse em mensagens anteriores, né? Tem coisas que a gente pratica achando que nos direcionam para um lado, quando na verdade estão nos direcionando para outro. Então, é o erro inconsciente. Mas quando a gente toma consciência dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente pode identificar ali algumas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? O que o próprio nome diz. Crenças que me limitam a alcançar algo que eu gostaria. Né? Um exemplo muito comum para quem fez cursos de coaching e tal é, por exemplo, uma mulher que ela acha que ela só pode ser bonita ou inteligente, ela não pode ser os dois. Então, muitas mulheres deixam de se cuidar porque imaginam que isso desviaria a imagem de uma pessoa inteligente, capaz de autoexecutivo, né? Enfim, ou pessoas que acreditam que não podem ter um salário superior ao dos pais, porque isso seria um desrespeito. É uma série de crenças, parece absurdo isso que eu estou falando, mas é mais comum do que parece. Para quem trabalha aí com terapias diversas, como coach, isso é fácil identificar. Tem muita gente que se limita sozinha, cria suas próprias limitações, suas próprias sabotagens. Então, se eu vou me autoconhecendo, identificando aquilo que me limita, e eu vou vencendo isso, eu vou tendo mais clareza do que é que eu mesmo estou gerando para minha vida. E por que que isso tem relação com essa história de separação de Deus, de ser uma ilusão, né? A separação de Deus. Por que que a separação é uma ilusão? Se ela é uma ilusão, é porque não existe separação, é porque eu e Deus somos uma coisa só. Fica meio abstrato pensar assim, mas muita gente acha que não dá certo na vida porque Deus castiga, ou se deu certo na vida é porque Deus ajudou. Ou não acredita em Deus porque se Deus existisse, aquilo não estava dando errado, a pessoa não estava desempregada, ou a pessoa não estava obesa, ou não estava num relacionamento abusivo, enfim. Mas na verdade, quando a gente entende que aquilo que a gente pensa e sente, a gente cria, você começa a perceber que muitas das coisas que você vive, você é a própria causa daquilo.
Então, aquilo que às vezes antes eu atribuía à existência de Deus ou à inexistência de Deus, eu trago para mim. E aí eu vejo que essa separação, seja por fé ou não, ela não faz sentido. E quanto mais a gente vence as nossas crenças limitantes, mais a gente se aproxima do nosso propósito, mais a gente ocupa a nossa posição nesse universo. E é isso que vai nos conduzir para a felicidade, né? Então, quando você faz aquilo que você mais gosta e gera bons resultados sem esforço, né? Normalmente é isso que acontece com quem trabalha e vive o próprio propósito, a própria missão. A pessoa vai ser necessariamente feliz, é um caminho inevitável. E aí sim ela se torna um canal de manifestação do amor incondicional. Vamos para a próxima. Nós estamos há milhares de anos respondendo a violência com violência, o ódio com ódio, a intolerância com intolerância. E observe o cenário que nos encontramos hoje. E por mais tentador que possa ser a situação, a violência nunca será o caminho que resolverá. Qualquer que seja o problema, somente o amor será a solução. Então, em um mundo em que agir a partir do ódio é considerado normal, seja rebelde e siga o caminho do amor. Isso aqui é interessante, né? Nós somos como se fosse a combinação de um ímã com um dínamo. O que é um ímã? Um ímã é aquilo que atrai, não é? Atrai energia. Vamos pensar que tudo é energia. E o dínamo? O dínamo gera energia. Então, todo indivíduo, ele ao mesmo tempo gera energia e atrai energia igual àquela que gerou, né? E daí a gente pode pensar da forma mais material, a mais espiritual possível, mas no fundo, o que está por trás? Que semelhante atrai semelhante. Aquelas frases, diga-me com quem andas e te direi quem és. É a sintonia. Quais são as suas companhias? O que é que você atrai para você, né? Então, a gente pode estar combatendo algo que a gente não deseja viver, mas para combater acaba usando o mesmo recurso. E a gente acha que não tem problema usar aquele recurso porque o motivo é o certo. Então, eu não gosto de violência, mas se eu ver alguém praticando violência, eu vou usar a violência para combater a violência. Isso não faz sentido. Falando agora parece óbvio, mas o nosso impulso inicial é de que violência só é justificada para combater a violência. E isso não faz sentido. Eu entendi mais essa situação com a história da Bíblia que diz que quando Jesus estava para ser preso e ser levado à cruz, Pedro, que era um dos apóstolos, ele saca a espada e corta a orelha de um dos soldados. E aí Jesus pega a orelha do soldado e põe de volta e fala para Pedro: Pedro, embainha a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, enquanto Pedro levanta a mão para ferir, Jesus levanta a mão para curar. E, se a gente parar para pensar, Pedro só fez isso para defender Jesus. Né? Será que Jesus é um bom motivo para se usar de violência? Pô, se é que existe algum motivo, não teria um motivo maior do que defender Jesus. Mas se nem ele é motivo para violência, o que seria? Né? E o que Jesus deixa de lição nesse caso? É que quem com ferro fere, com ferro será ferido, independe de ter ou não razão. Significa que aquilo que você está vibrando para o universo é aquilo que você vai atrair. Então, quando alguém te agride, essa pessoa está gerando um karma para ela. Vamos pensar no karma como a lei do retorno, né? Essa pessoa está gerando um karma para ela mesma. Agora, se você responde também com agressão, você está gerando um karma para você. Então, mesmo que você tenha razão, né, aquela vibração ela vai atrair mais daquilo. Então, acho que a reflexão que fica aqui é se estamos usando os meios corretos, independente ou não de ter razão, né? A reflexão aqui é se nos trancos da vida você age ou você reage. Porque se você reage,
então você não está no comando da sua vida. Eu recomendo um texto que a gente postou aqui um tempo atrás, sobre a pessoa que está segurando uma xícara de café e alguém passa correndo e esbarra nela. Pesquisa aí pela palavra café ou pela palavra xícara, vocês vão encontrar com facilidade, mas é um texto bastante elucidativo nesse sentido. Próxima. Por mais tentador que seja o caminho da mentira, opte sempre pela verdade. Toda vez que você mente, independentemente do quão nobre possa parecer o motivo, você estará atraindo para você uma mentira e quando ela retornar, você irá sofrer. Já quando você andar alinhado com a verdade, mesmo que a princípio não pareça o melhor cenário, mesmo que você possa ser incompreendido, você colherá os frutos de trilhar o caminho do amor. Olha só, né? O princípio aqui é o mesmo. A gente atrai aquilo que vibra, aquilo que a gente sintoniza, né? Então, eu vou falar a mesma coisa com outras palavras antes de trazer um outro exemplo aqui. A gente nunca vai ser capaz de combater o indesejável. A gente só é capaz de atrair o desejável, né? Se você tentar combater o indesejável, você acaba alimentando. Isso vale para tudo, né? Você não combate o mal com o mal, porque você acaba aumentando o mal. Se eu fosse falar através da neurolinguística, você nunca vai ser capaz de anular um pensamento. Você só é capaz de colocar um outro pensamento no lugar, né? Um exercício que eu sempre faço e que o resultado é inevitável falar para você assim, ó. Eu vou falar agora uma coisa para você não pensar. Então, não pense num elefante. Não pense de forma alguma num elefante, um elefante rosa com bolinhas brancas. Você pensou no elefante? Eu tenho certeza que sim. Porque não dá para não pensar. Você só conseguiria não pensar se você pensasse em outra coisa a ponto de nem me ouvir, né? Se você ficasse pensando macaco, 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 sem me ouvir, você conseguiria não pensar no elefante. Porque se você falar não elefante, não elefante, não elefante, você acabou falando elefante 3 vezes e o seu cérebro vai projetar um elefante na sua cara. Então, não tem como combater o indesejável, a gente tem que atrair o desejável. Para quem já leu aquele livro Peça e Ser Atendido, que é o melhor livro que eu já li sobre lei da atração, é o mais didático, né? Porque a gente tem aí o segredo que contou para o mundo que a lei da atração existe, mas só falou existe, acredite. Aí tem o documentário Quem Somos Nós, que diz que é um bando de cientistas lá, muito bem informado, que falou, ó, a lei existe e eu posso provar através da física quântica. Mas nenhum deles nos ensina a usar a lei da atração a nosso favor, né? E esse livro, Peça e Ser Atendido, ensina. Mas eu vou trazer aqui um exemplo desse livro só para explicar um pouco melhor essa questão de da gente vibrar o que a gente realmente quer, né? Sintonizar o que a gente realmente quer. Nesse livro tem um processo para pessoas que estão com alguma doença grave, para lidar com algum diagnóstico pesado que recebeu, enfim. E aí lá tem um processo que chama, que é um processo de cura, né? Mas o nome do processo é Reivindicando o Estado Natural de Saúde. E olha que interessante, se a gente parar para pensar, é errado uma pessoa rezar, fazer qualquer tipo de oração para pedir cura? Não, não é errado, é justo. Mas a pessoa que pede cura é porque ela está o quê? Doente. Então, falar de cura é falar de doença. A premissa da cura é a doença. Se a pessoa ficar rezando, pedindo cura, 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 de repente ela já até foi curada, mas ela não percebeu, continua pedindo cura, ela vai ter que ficar doente de novo para ser curada. Quando na verdade o que ela quer? Saúde. Então a cura significa combater a doença, enquanto a saúde é saúde e ponto. Às vezes a gente acha que algo é nobre, mas na verdade está nos sabotando, né? Vamos então pensar sempre nisso. O que é que a gente quer sintonizar efetivamente? Eu vou contar aqui uma coisa que eu aprendi com o Raoni numa das palestras dele, que é o autor dessas mensagens, da maior parte das mensagens que eu mando diariamente, e que também exemplifica bem.
É comum que a gente, numa negociação, por exemplo, uma pessoa que vai vender o carro, ela quer vender o carro por 50 mil reais. Ela fala assim, eu vou pedir 60 porque o cara vai pedir um desconto e eu vendo por 50. E o cara que vai comprar, ele fala assim, eu vou oferecer 40 porque a hora que o cara falar que não dá, eu aumento ali para 45, 48, vou acabar pagando 50. Então, essa é uma prática comum de qualquer negociação. Só que o que está por trás disso? O que está por trás disso aqui? Ambos estão partindo da desconfiança. Eu acho que o cara vai pedir desconto, então eu peço mais. Ou eu acho que o cara vai querer mais do que eu ofereço, então eu vou oferecer menos. No fundo, a gente nesse tipo de negociação, por mais que seja uma prática comum, habitual, a gente está vibrando desconfiança. E o que o universo vai retribuir para nós? Desconfiança. O que o Raoni falou, eu achei muito pertinente, é que, às vezes, a melhor negociação poderia ser, olha, já me dá o seu melhor valor, porque eu não vou negociar. A partir do seu melhor valor, eu vou decidir se eu posso ou não comprar. Ou até falar, o que eu posso pagar isso é suficiente, né? É uma ruptura é um paradigma mesmo, né? Mas se a gente for olhar por trás dos hábitos, dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos, qual é a energia que está por trás, talvez a gente consiga gerenciar melhor aquilo que a gente quer atrair, porque a gente vai estar sintonizado numa energia melhor, né? Porque assim, toda a vantagem que se pode levar sobre alguém é aparente. É possível que eu leve vantagem sobre alguém e eu vá lá e faça uma negociação e me sinta o melhor negociador do mundo e fala, nossa, consegui levar vantagem. Eu comprei um negócio por um valor muito menor do que valia, ou eu vendi muito mais caro do que valia. Sim, é possível. Mas eu levo vantagem sobre uma pessoa e alguém vai levar vantagem sobre mim, porque é isso que eu estou emanando. Relações em que alguém leva vantagem. Só que, como eu não vinculo que eu levei vantagem numa situação e levar vantagem sobre mim em outra, no máximo eu vou ter o sentimento de que às vezes eu ganho, às vezes eu perco, às vezes eu tenho sorte, às vezes não, mas eu não contabilizo o quanto de um quanto do outro. Só que na verdade o que eu estou fazendo da minha vida é um jogo de soma zero. O inverso também é verdadeiro. Se eu ajudo alguém, alguém vai me ajudar. Então, o foco ele deve ser sempre relações ganha-ganha. Próxima. A verdadeira felicidade não tem nenhuma ligação com o externo. Ela não está relacionada ao mundo material. A verdadeira felicidade é fruto de um estado de consciência. É a consequência natural da certeza de que você e a fonte são um. Então, por mais que você conquiste dinheiro, por mais que conquiste poder, você só vai ser realmente feliz quando conquistar a si mesmo. Por que a felicidade não é algo externo? Porque feliz não é quem não tem problema, né? O feliz é aquele que consegue enxergar um propósito maior do que os problemas. E isso só vem pelo autoconhecimento, não tem outro caminho, né? Não vai vir do dinheiro ou do poder. Mas é que às vezes a gente pensa, muitas vezes a gente pensa assim, né? Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Seria mesmo? O que você faria se você tivesse mais dinheiro? Você compraria um carro? Você teria uma casa melhor? Pagaria dívidas? E depois de tudo isso, o que você faria da sua vida, né? Será que você já sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento, o seu propósito? Se você tivesse hoje dinheiro para nunca mais trabalhar na sua vida, o que você faria? Pensa nisso, porque pode ser muito revelador, né? É aquela velha historinha que até pode-se dizer que é uma piada do pescador que morava lá no vilarejo e vivia da pesca, tinha horário para pescar e de repente chega um empresário lá e começa a dar sugestões para ele. Fala, olha, se você ao invés de pescar só nesse horário, você pescar 2 horas a mais, você vai
ter mais peixe para vender, vai ter mais dinheiro e você consegue juntar dinheiro para comprar uma outra canoa. E o pescador fala: mas para que isso? Não, porque você consegue continuar juntando dinheiro e pôr alguém para pescar para você. Aí ele falou: mas para que isso? Ué, porque se você tiver bastante peixe para vender, de repente você consegue abrir uma peixaria e você vai vender muito mais peixe do que você vende hoje, você vai ter muito mais dinheiro do que você tem hoje. E o pescador fala: mas para quê? Ah, para você ter uma vida tranquila, poder pescar na hora que você quer e tal. Ah, mas isso eu já faço. Então, às vezes, a gente vai dar uma volta muito grande para perceber que já está onde gostaria de estar. Por isso que a felicidade, ela é um estado de consciência, é interior. Às vezes eu estou esperando que venha de fora algo que eu já alcancei internamente, só que como eu não sei que é aquilo que eu gostaria de alcançar, eu não me sinto feliz. É mais ou menos o que a gente falou em um dos comentários passados sobre o desapego, né? Só repassando aqui que o desapego só é desapegado não quem não tem nada, porque você só se desapega de algo. Então, desapegado não é o que não tem, mas é o que não tem e não é apegado ao que se tem. Porque o apego vem da carência, a carência é falta. Então, se me falta algo, eu sinto dor. Eu sinto a dor da falta. Eu estou vivendo a escassez. E quando eu conquisto aquilo que me faltava, pode ser que doeu tanto não ter, que agora que eu tenho, eu fico com medo de perder. Então eu substituo a dor da falta pelo medo da perda e eu continuo vivendo a escassez, né? Então às vezes eu tô apegado, sofrendo com medo de perder aquilo que eu já tenho, eu não estou curtindo aquilo que eu já tenho. Eu não estou vivendo esse estado de consciência, né? Esse estado de felicidade interior, mesmo que ele já tivesse totalmente acessível para mim. Enfim, por hoje é isso. Tenham todos uma próxima semana de autoconhecimento, conscientização dos seus pensamentos e sentimentos, vitória sobre as crenças limitantes. Uma semana que seja muito mais de ações do que de reações, que a sintonia da vibração seja consciente, que a gente consiga estabelecer relações em que todos ganham e, acima de tudo, que a gente conquiste a felicidade interiormente. É isso. Afetuosamente, um forte abraço e fiquem com Deus.